Bom dia, meus amados, bom dia, meus queridos. Mais um domingo, mais um dia do Senhor que o Senhor nos concede, pela sua graça, pela sua misericórdia. E é com muita alegria que nós começamos mais essa semana. E eu gostaria muito de compartilhar com os amados irmãos, meus amados queridos amigos que, porventura, puderem ver esse vídeo. Nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com os meus amados, e esse texto ele fala do preço que nós pagamos para obter a nossa salvação, de quanto nos custou a nossa salvação. E é importante nós analisarmos através das palavras do apóstolo Paulo o quanto isso nos custou. E eu gostaria de compartilhar esse pequeno parágrafo, são 10 versículos, que estão no livro, ou melhor, na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, compreendido entre os versículos de 1 a 10 do capítulo 2. E eu gostaria de lê-los, e eu queria muito que os irmãos atentassem às palavras escritas aqui pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. É interessante quando nós olhamos para essas palavras e nos vem à mente o que nos custou isso. Muitas pessoas, elas entendem que é necessário que se faça algo, e algo de bom, para que se obtenha o favor de Deus. Muitas pessoas enveredam por um caminho de que a bondade, ela faz com que a pessoa tenha uma parte muito especial no reino celestial. Pessoas boas e pessoas más, elas têm uma diferença nesse quesito. E o apóstolo Paulo aqui, ele começa o texto colocando todos aqueles que foram criados no mesmo patamar. Quando ele diz, no versículo 1, Ele vos deu vida estando vós mortos. Todos nós éramos nascimortos. Todos nós herdamos o pecado de Adão, o pecado original. É interessante nós olharmos para esse ponto. E, partindo desse princípio, o que esperar de um morto? O que um morto ele pode fazer de bom ou de mal? E por que o apóstolo Paulo coloca dessa forma? É interessante nós olharmos para uma conversa que o nosso Salvador teve com Nicodemos, em João capítulo 3,
ele recebe Nicodemos com uma dúvida horrível sobre a salvação. E Jesus responde para ele que não há nada que ele possa fazer, porque é preciso que ele nasça de novo. É preciso nascer de novo. E se eu preciso nascer de novo é porque eu estou morto. E um morto não tem condições de praticar coisas boas. E é por isso que é necessário um novo nascimento. Mas o apóstolo Paulo traz uma grande notícia. Ele diz: Ele vos deu vida, quando vocês ainda estavam mortos nos seus delitos e pecados. Ele que vos deu vida. Ele que fez com que vocês nascessem de novo. Não foram vocês que nasceram de novo por conta própria, não foram vocês que desejaram nascer de novo, não foram vocês que, agora eu quero nascer porque o Senhor precisa de mim. Não. Nós precisávamos dele. Nós é que estávamos mortos. No segundo versículo, ele diz que esses delitos e pecados era aquilo que fazia, aquilo que nos obrigava a estar da forma que estávamos. Ele diz: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vejam vocês que esse mundo, esse planeta, esse universo, ele jaz no maligno, como diz a palavra. Esse mundo, ele segue aquilo que é mal, porque não há nada de bom na humanidade. Por mais que os homens tentem fazer coisas boas, eles não conseguem, porque até o apóstolo Paulo diz em Romanos, mais especificamente no versículo 17 do capítulo 10, ele diz que o bem que nós precisamos fazer, nós não fazemos. Mas o mal que nós não queremos fazer, esse nós fazemos. Porque, nas palavras do apóstolo Paulo, esse é o estado do homem morto. Esse é o estado do homem pecador. Ele diz mais, ele diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão separados da glória de Deus, mas Jesus vem, o apóstolo Paulo diz que Jesus veio e nos deu vida. No versículo 3, ele diz que nós andávamos todos em igualdade, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Nós éramos incapazes de fazer o bem. Sem Cristo é impossível fazer o bem. Sem Cristo é impossível agradar a Deus. Porque nós só fazemos a vontade da carne. Éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Sabe quando eu vejo pessoas dizendo: mas Deus ele não faria isso, ele não despejaria sobre a humanidade um vírus tão mortal. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom, porque Ele amou o mundo de tal maneira, João 3,16, é impossível que isso aconteça. Alguns atribuem isso a Satanás. Não, isso é coisa do diabo. Alguns dizem que não, isso foram os chineses que fizeram e por conta disso eles são maus mesmo, então vai ficar tudo assim, porque isso é culpa da China. A ira de Deus está sobre essa terra. Quando nós lemos o último livro da Bíblia, quando nós olhamos para as palavras que estão escritas no livro do Apocalipse, nós vemos as taças da ira de Deus sendo derramadas. A ira de Deus que era sobre nós, como diz, nós
estávamos sobre a ira de Deus, como disse o texto, ela foi despejada em Cristo lá na cruz. Isaías chega a dizer que a Deus agradou moê-lo. Isso tudo para resgatar um povo para Ele. Ele diz no versículo 5, estando nós, o apóstolo Paulo se coloca em igualdade, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Por quê? Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Nós poderíamos chamar isso de a graça da graça na graça de Cristo. Foi por isso. E foi de graça. Foi de graça. Nós não tínhamos condições de pagar. O morto não paga a camisa que é colocada nele no seu sepultamento. Um morto não consegue pagar o caixão que ele vai ser sepultado. Alguém já viu um morto se manifestar? Nós estávamos mortos. Era impossível agradar a Deus. Mas Jesus, com a sua infinita graça, diz o texto no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros. E eu preciso entender isso. E para entender isso eu volto um pouquinho no texto e digo, no versículo 6, juntamente com Ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos. Mas Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados, quando alguém tem uma dúvida sobre sua salvação, é necessário que ele faça uma reflexão em cima deste texto. Esse texto está nos mostrando algo futuro. Ele nos fez assentar nos reinos celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, versículo 8, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, não depende de vocês, não depende de mim. Porque por meio da fé, por meio de crer em Jesus Cristo, é que isso acontece. E nem crer em Jesus Cristo depende de mim, porque morto não crê. É necessário que ele ressuscite esse ser, como disse o texto anterior. Isso não vem de vós. É uma dádiva de Deus, é dom de Deus. E por que eu não posso fazer nada? Para que você não se glorie. Versículo 9. Não de obras, nada que você faça, para que você não se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Por quê? E por que Tiago diz então que a fé sem obras é morta? Será que tem alguma contradição nesse texto, nesse assunto? O que Tiago está dizendo, quando ele diz que a fé sem obras é morta, Paulo diz aqui que nós fomos criados para fazer o bem. Nós fomos criados para praticar coisas boas. Agora sim, através de Cristo, você pode fazer coisas boas.
Você foi criado para fazer coisas boas. Nós fomos criados em Cristo, feituras dele, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Presta atenção. Antemão. As quais Deus já havia preparado para que andássemos nela. Algo aconteceu. E foi preciso que Jesus nos ressuscitasse para que agora nós viéssemos a andar em boas obras, a praticar o bem. O desejo do meu coração é para que nós possamos compreender melhor a respeito do assunto salvação. Para que nós possamos compreender melhor o nosso papel aqui. E para que nós possamos, então, entender que não nos custou absolutamente nada. Mas teve um preço. Alguém pagou um preço. O nosso Salvador. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados e recebeu sobre ele a ira de Deus, que era destinada a nós. E esse é o preço. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai bendito, eu te louvo, eu te agradeço a Deus por mais essa manhã, mais um domingo, mais um dia do Senhor que o Senhor nos concede. Graças eu te dou, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Graças eu te dou pela obra salvífica na cruz do Calvário. Ali, naquele ato, o Senhor se revelou à humanidade. O Senhor mostrou todo o seu amor e despejou toda a sua ira sobre o pecado. Ali, o Senhor resgatou um povo. A tua palavra diz que todo aquele que crer nesse ato será salvo. E eu peço ao Senhor que o seu Santo Espírito impute no coração daqueles que ouvem essa mensagem, que eles possam, ó Deus, entender sobre isso. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao Senhor. No nome do seu Filho que eu oro. Amém.